Boa noite! Que alegria estarmos reunidos e unidos nessa noite para o nosso bate-papo, para a nossa partilha. Que bom que você está aqui conosco nessa noite toda especial da graça de Deus, onde nós vamos meditar, partilhar sobre algo que é muito importante para a nossa vida carismática, resgatar a herança comprometida. Como é bom nós estarmos aqui, não é? Você que está chegando, seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Como é bom nós podermos, nessa noite, fazer esse bate-papo, fazer essa partilha, não é? Sobre a nossa vida, sobre o nosso movimento, sobre a nossa espiritualidade carismática. Seja muito bem-vindo, querido. Já quero convidar você a compartilhar essa live com os seus contatos aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, meus irmãos, para esse momento de partilha, não é? Vai marcando aí o povo da tua paróquia, da tua comunidade, vai chamando o povo de Deus para esse momento tão fecundo da graça que o Senhor tem reservado para nós. E já quero dizer assim, que você possa também deixar aí os seus comentários, deixar aí também a sua pergunta, a sua dúvida em relação a esse tema tão caro que nós vamos partilhar hoje, o resgate da liderança comprometida, né? Esse caminho, esse itinerário que o Senhor permite que nós possamos viver. Sempre às terças-feiras e às quintas-feiras, nós temos partilhado sobre essa temática tão importante na nossa vida, tão importante na nossa caminhada pastoral, tão importante na nossa caminhada como servos, como amigos e amigas de Deus. Portanto, é uma alegria enorme nós podermos partilhar sobre esse assunto tão importante. Não é? Quero acolher aqui já a Nicole Araújo. Nicole, estudamos juntos, não é? Que bom, Nicole, que você está aqui. Também quero acolher aqui a Nair Vitória. Seja bem-vinda, Nair. Vai compartilhando aí essa live, vai fazendo chegar às pessoas da sua comunidade, vai fazendo chegar aí aos seus contatos esse momento tão fecundo da graça de Deus na nossa vida. Volto a dizer, o tema que nós vamos falar nessa noite é resgatando a liderança comprometida, né? Nós vamos falar de liderança, fazer esse bate-papo nessa noite sobre isso. Então, já vamos iniciando o nosso bate-papo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos louvar um pouquinho ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos pela sua presença no meio de nós. Louvado tu seja porque tu és o Deus da nossa alegria, o Deus da nossa vida. Louvado seja porque tu és o nosso pastor, tu és aquele que nos conduz, que nos orienta. Louvado seja, Senhor, porque tu és o nosso amigo, tu és aquele que nos direciona. Bendito seja, Senhor, por esse dia todo especial, dia da graça do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Muito obrigado, Senhor, pela sua doce presença no meio de nós nessa noite. Bendito e glorificado seja, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado, bendito e adorado tu seja. Deus querido e amado, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo no nosso coração,
Enche o nosso coração com a tua presença, enche o nosso coração com o teu poder e com o teu amor. Vem, Espírito Santo, sobre nós, apodera-te da nossa vida, apodera-te de todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo, e toma a nossa vida em tuas mãos. Vem, Espírito Santo, e enche as talhas da nossa vida com a sua doce presença. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Orialabasuri alalahari alalashiri alalala. Orialalalari alashiri alalalari alahalari alahalari. Orialalari alalalari alalalari alahalari alalalari alalalari. Orialalari alahalari alahalari alalalari alahalari. Nararahalari eri alahalari alalalari alalalari. Nereri alalalari alahalari alalalari alalalari alalalari. Shiriri alalalari 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 alalalari. Nalalala eri alahalari eri alahalari alalalari alalalari. Nereri alahari eri alalalari alalalari alalalari. Nereri alari alalalari 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 alalalari. Nereri alahari eri alalalari alalalari eri alalalari. Nereri alari eri alalalari 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 alalalari. Escuta o Senhor. Meus filhos, coragem, eu vos amo muito. Não se afastem de mim. Não desistam de caminhar comigo. Eu, o Senhor, estou no meio de vós. Obrigado, Senhor, porque Tu estás no meio de nós. Obrigado porque você nos dá uma ordem para não desistirmos de caminhar contigo. Louvado Tu seja, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero caminhar na Tua presença. Eu quero, Senhor, caminhar orientado, direcionado pela Tua presença e pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo movimento da Tua graça e pelo Teu poder no meio de nós, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes de amor. Amém. Amém. Então, sejam todos bem-vindos a esse momento de partilha, de conversa, de bate-papo sobre esse assunto tão importante na vida do nosso movimento, da nossa igreja. Não é que é a liderança. Nós vamos falar sobre o resgate da liderança comprometida. Nesse ano, todos nós, carismáticos, somos convidados a meditar sobre esse verbo, resgatar, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Nós estamos refletindo sobre o livro tema para esse triênio, escrito pelo nosso querido irmão e amigo Vinícius Simões, presidente do Conselho Nacional, com o tema Eu te constituí sentinela na casa de Israel. Não é? Então nós estamos meditando sobre essa temática, sempre às terças e às quintas-feiras, e também estamos aprofundando a nossa espiritualidade. Caso você queira perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, você pode escrever aí no chat que a gente vai tentando responder. Caso não saibamos, a gente vai buscar então a resposta com quem saiba, tá bom? Mas o intuito aqui é um bate-papo, é uma partilha. Antes de nós
tomarmos a Sagrada Escritura, eu já quero trazer aqui uma definição de liderança que o nosso material aqui traz para nós, não é? Essa definição de liderança. Definição de liderança. Liderança é uma ação de dirigir na condição de líder. Liderança é um esforço de exercer com consciência uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-los a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais de um grupo de pessoas, de uma comunidade, de uma empresa, de uma paróquia, de um grupo de oração. Então, o que define a liderança? A ação de dirigir na condição de líder. É um esforço de exercer com consciência uma influência especial. Então, o líder, ele é uma pessoa que conscientemente influencia de maneira especial dentro de um grupo, no sentido de levar todos aqueles que são por ele liderados a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais de todo o grupo. No nosso caso, no caso do ambiente cristão, no ambiente carismático, o nosso objetivo é tornar Jesus Cristo mais amado, mais conhecido, mais adorado a partir da espiritualidade da graça do batismo no Espírito Santo. Portanto, um servo líder carismático, ele tem como objetivo exercer uma consciência e uma influência especial naqueles que por ele são liderados, para que a cultura de Pentecostes, para que o batismo no Espírito se difunda, se espalhe pela vida de cada pessoa. Então, esse é o papel do líder, não é? Do líder nessa definição bem básica aqui. Quero pegar aqui o texto bíblico e quero convidar você também a abrir a palavra de Deus na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 6 a 16. A palavra de Deus é o nosso norte, é a nossa bússola, não é? É aonde nós nos norteamos. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 16. Fala do ministério de Timóteo. Você sabe que Timóteo, ele foi formado por São Paulo. São Paulo formou Timóteo a partir do seu testemunho, a partir também do seu exemplo. São Paulo formou Timóteo para ser modelo para outras comunidades. Olha a missão de São Paulo exercendo liderança, uma liderança consciente, comprometida para com o seu discípulo, Timóteo. Então aqui o texto fala do ministério, do serviço de Timóteo. Recomenda esta doutrina aos irmãos e serás bom ministro de Jesus, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as, exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo,
porque tem a promessa da vida presente e da futura. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este o objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Olha que coisa interessante, irmãos. Uma orientação pastoral de São Paulo para o jovem Timóteo, que certamente estava passando por tribulações e dificuldades. Mas ele é animado. São Paulo, como líder, ele anima o seu liderado. Ele incentiva. Mas ao mesmo tempo ele exorta. Olha, cuidado com as fábulas profanas, com esses contos extravagantes. Exercita-te na piedade. Como é importante, irmãos, para nós, servos, líderes, sermos incentivadores dos outros, motivadores dos outros, e até mesmo suporte para que o outro possa caminhar, se fortalecer, avançar na obra missionária, na obra de evangelização. É muito interessante quando o versículo 14 diz: não negligencie o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. É a graça sacerdotal. O Senhor está falando que nós não devemos negligenciar o nosso ofício, a nossa tarefa, a nossa missão, que é linda, que é sublime. Não negligenciar significa cuidar do precioso tesouro que Deus colocou nas nossas mãos. E que tesouro é este? O nosso grupo de oração. Esse é o tesouro que Deus colocou nas nossas mãos, como servos, líderes. A nossa liderança, ela deve ser exercida, como diz aqui a definição de liderança, para, com consciência, influenciar de maneira especial dentro de um grupo, levando as pessoas a atingirem a meta. São Paulo aqui está motivando o jovem Timóteo a atingir a meta. Que meta é essa? Não negligenciar o carisma.
não negligenciar a tarefa, não negligenciar o ofício próprio que ele havia recebido. E o texto diz ainda mais: põe nisto toda a diligência e empenho de tal modo e que você se torne manifesto. Olha por ti e pelos outros. Um servo líder jamais pode se descuidar do seu crescimento pessoal, espiritual e comunitário. O servo líder precisa voltar todo dia às fontes, porque é das fontes do coração de Deus que brota a unção, a graça, a inspiração. Veja, meus irmãos, a liderança em serviço na RCC, ela funciona assim. O líder, servo, ele é uma pessoa que é convocada pelo Senhor. É o Senhor quem nos convoca. É o Senhor quem nos chama. Do mesmo jeito que ele chamou Abraão, Moisés, do mesmo jeito que ele chamou Jeremias, Isaías, ele te chamou. E quando ele te chamou, ele te ungiu. E nessa unção ele derramou toda capacitação do alto. Ele te deu ferramentas para que a obra evangelizadora aconteça com todo zelo, com todo empenho, com todo vigor e com toda coragem. Por isso, o servo líder na renovação carismática católica é convocado pelo Senhor para exercer o seu apostolado, o seu serviço, o seu ministério, aonde o Senhor lhe colocar. O servo líder não escolhe aonde servir. É o Senhor quem o chama e o diz: é ali que eu quero que você sirva. É dessa maneira que eu quero que você sirva. E nós, como servos líderes, devemos nos colocar à disposição do Senhor. Como Maria, que disse, quando o anjo trouxe a mensagem para ela: Maria, isso, não conheço homem algum. E o anjo disse para ela: a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. No mesmo instante, Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O servo líder é aquele que responde com alegria ao chamado do Senhor, à vontade de Deus para a sua vida, que não é só uma instância de coordenação, não. O chamado do Senhor para o servo líder é um chamado ainda maior. É um chamado a uma vida inteira de santidade, de conversão e de vida nova. O serviço, a instância, é para um tempo determinado. Por isso, meu irmão, eu e você não podemos relaxar no nosso zelo, no nosso comprometimento com a nossa vida de santidade. Uma coisa interessante que o Vinícius traz aqui no livro para nós, e eu quero partilhar com vocês, quando ele trata da liderança comprometida, ele diz assim: aos que foram confiados
o pastoreio e o serviço nos grupos de oração requer-se plena consciência. Olha o que a gente falou. A definição de liderança é um esforço de exercer com consciência uma influência especial. E Vinícius aqui no livro diz: requer-se plena consciência da responsabilidade de exercer uma liderança sadia em favor da comunidade. O servo líder não pode ajustar mestres para si, seguidores para si, fãs para si. O servo líder exerce a sua liderança sadia em favor da comunidade. Que comunidade? A comunidade grupo de oração. Exerce uma liderança sensível às lideranças, às necessidades do povo e à direção do Senhor. Líderes zelosos, comprometidos, retos, servis, homens e mulheres tementes a Deus, que assumem os seus postos com vigor e fervor. Esse é o papel do servo líder. Ser pastor. Pastor sensível às necessidades do povo, com um olhar voltado para as ovelhas que vão toda semana no grupo de oração. O pastoreio, primeiro com a equipe do grupo de oração ou daquela instância, acompanhar, ouvir, entender, amar, orar. Depois o pastoreio com as ovelhas da assembleia, do grupo de oração. Ter esse senso de justiça para com as pessoas que vão ao grupo e também para aquelas que deixaram de ir ao grupo de oração. É muito importante isto. E aí Vinícius traz algo aqui no livro que me chama muita atenção. A verdadeira liderança é serviço e não ser visto. Isso muda muito a nossa reflexão. O verdadeiro líder serve aonde ele é chamado. Se precisa limpar o banco da igreja, ele está ali com alegria. Se precisa pregar, ele está ali com alegria. Se precisa acolher, ele está ali com alegria. Se precisa ir a uma reunião, ele está ali disponível com alegria, porque ele é disponível para servir. Servir. O verdadeiro líder é aquele que precede os irmãos no serviço. É o servo de todos os servos. E aí a gente pode lembrar do Evangelho de São João, no capítulo 13. Todo servo líder deve trazer a toalha e a bacia nas mãos. A toalha para enxugar os pés dos irmãos e a bacia com o jarro para lavar o pé dos irmãos. Jesus diz: se eu, vosso mestre e Senhor, fiz isso, vocês também devem fazer o que eu fiz. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a servir aos irmãos e não a nos servirmos dos irmãos e da obra do Senhor. O servo líder serve a Deus na pessoa dos irmãos.
O servo líder não se serve dos irmãos, não usurpa os irmãos, mas gasta a sua vida e o seu tempo por amor às ovelhas que lhe foram confiadas. Quero pegar aqui outro texto, agora de 2 Timóteo, não é? 2 Timóteo no capítulo 1, versículo 6 e seguintes. O mesmo São Paulo, que na primeira carta incentiva, motiva, orienta, está agora também direcionando mais uma vez o seu discípulo, Timóteo. Versículo 6. Por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio da graça, que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. São Paulo, de novo, como um servo líder, está formando, através desta carta, o seu discípulo Timóteo. Que coisa linda, irmãos. Que coisa bonita. Nós, servos, líderes, sermos sinais para o outro, formar os outros e também deixar-se formar pelos outros. Como é importante para uma liderança comprometida. Isso que São Paulo fez se chama pastoreio, se chama zelo, se chama cuidado. São Paulo teve para com Timóteo um pastoreio efetivo. Olha como ele começa dizendo: por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste por imposição de mãos. Você não recebeu um espírito de timidez, mas um espírito de coragem, de fortaleza. Veja o carinho de São Paulo. E o pastoreio também ele deve ser feito de maneira afetiva, para com todas as ovelhas, para que o mundo creia que Jesus vive e é o Senhor. Por isso, meus irmãos, a nossa liderança, ela deve ser exercida desta forma, desta maneira, com essa visão do amor. Ninguém nunca é só pastor. Nós somos ovelhas e pastores, pastores e ovelhas. Eu quero trazer mais uma reflexão aqui, que o Vinícius fala conosco no livro. Ele diz assim: nesse sentido, os líderes somos chamados
a doarmos o nosso tempo, nossas forças, nossas capacidades, nossos talentos, tudo em prol da obra do Senhor. Afinal, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria, de modo que o nosso cansaço a outros descanse. Meus irmãos, é nossa tarefa, é nosso ofício. Doarmos o nosso tempo, doarmos as nossas capacidades, aquilo que a gente aprende, a gente não pode guardar para nós, precisa passar para o outro, para que o irmão do nosso grupo, da nossa comunidade, possa também ter a oportunidade de aprender. Não tenha medo de ensinar para os outros, de formar as pessoas. O verdadeiro servo líder quer saber se teve eficácia na sua liderança. Ele deve formar pessoas mais capacitadas, mais entregues, mais doadas a Deus do que ele próprio. Aí você testifica: foi bom o meu pastoreio, a minha liderança. Irmãos, todos os servos chamados a servirem a Deus e aos irmãos no grupo de oração devem se sentir privilegiados. Deus, que não precisa de nós, chamou-nos a ser seus colaboradores em sua obra. Isso é uma alegria, isso é uma honra. Sabe por quê, irmãos? Na obra de Deus, ninguém é demitido, ninguém é mandado embora. Pelo contrário, o Senhor está admitindo pessoas para o seu time, o time dos lavados, dos remidos, dos resgatados do sangue do Cordeiro. E você faz parte desse time. O texto que nós lemos de 1 Timóteo dizia: ninguém te despreze por seres jovem, ninguém te despreze no seu chamado, no seu apostolado. É uma honra ser servo e serva de Deus. Por isso, meu irmão, alegra-te, alegra-te. Deus conta com você. O teu grupo de oração conta com você. O teu padre, o teu coordenador conta com você. E algo interessante que veio assim ao meu coração, que nós líderes, servos líderes, somos chamados a exercer a nossa liderança com alto nível de comprometimento. O que isso significa? Que eu preciso ser compromissado com o meu chamado, que eu preciso ser compromissado com o meu grupo de oração, que eu preciso ser compromissado com o meu movimento, que eu preciso ser compromissado com a minha comunidade paroquial, que eu preciso ser compromissado com a vida da minha paróquia. Porque é lá que o grupo de oração acontece. Que eu preciso ser compromissado com a vida do nosso movimento. Irmãos, Vinícius traz aqui no livro outro fato importante que me chama a atenção. Ele diz assim, olha, que os líderes, que os servos líderes, cuidem da caminhada do povo de Deus, confiado à RCC.
é tarefa, é ofício, é dever, por amor das nossas coordenações, seja ela de diocese, de grupo, de regional, de estado, nacional, de ministério, de vicariato. Cuidar da caminhada do povo de Deus. Esse cuidado é um cuidado de amor, porque nós carregamos um tesouro chamado Jesus Cristo em vasos de barro, que somos cada um de nós. E Jesus Cristo, que é o nosso tesouro, compartilhou conosco um grande presente. O nosso grupo de oração é um presente de Deus que nós precisamos zelar, cuidar, amar, se importar, se preocupar. Cuidem de seu alimento espiritual. Cuidem da evangelização querigmática, seminário de vida, experiência de oração, aprofundamento de dons, encontros de primeiro anúncio, todo esse processo inicial querigmático, formação fiel à proposta da RCC, quando terminar esse tempo de pandemia, voltar ao módulo básico de formação, depois aos encontros de formação específico dos nossos ministérios, ao grupo de perseverança, terceiro momento do nosso grupo de oração, da nossa reunião de oração. Uma formação fiel à proposta da RCC, bem planejada, adequada e sistemática. Isso não é invenção do nosso movimento ou de alguma coordenação, não. É a igreja que nos propõe e que nos pede uma formação planejada, adequada e sistemática. E nós, movimento eclesial, temos o módulo básico de formação, que deve ser feito após o processo querigmático, seminário, experiência de oração, aprofundamento de dons, aprofundamento do batismo no Espírito Santo. Portanto, a liderança, ela precisa saber qual tipo de alimento aquela ovelha está pronta para receber. Ninguém vai dar para uma criança recém-nascida mocotó, senão ela vai passar mal, vai morrer. Portanto, o líder precisa ter visão para qual tipo de encontro, de evento, de atividade ele vai direcionar o povo que a ele foi confiado. Tem pessoas que já podem participar de um evento de 4 dias. Tem pessoas que já estão preparadas para ir a um ENF. Tem pessoas no nosso grupo que já estão preparadas para... E quando eu digo preparação é entre aspas. Que já estão, que já passaram pelo processo. Que precisam de alimento mais sólido. Ter esse zelo, esse cuidado. Enviar para os eventos diocesanos, estaduais, nacionais. E os eventos da igreja como um todo, proporcionando um verdadeiro crescimento espiritual. Observem os líderes servos ou servos líderes, as necessidades físicas, psíquicas e espirituais das ovelhas, bem como
fazendo a promoção humana, partilhando os bens, ajudando de maneira fraterna, tendo uma relação de escuta e encaminhando para atendimento de oração por cura e libertação. O líder, irmãos, ele precisa ter uma visão ampliada sobre o rebanho que lhe foi confiado, sobre o rebanho que lhe foi confiado para aquele tempo. Por isso, a liderança ela precisa pensar a vida do movimento 25 horas por dia. Ficar preocupado com todas as ovelhas do grupo de oração, do regional, da diocese. Para cada instância, a preocupação devida. E o nome dessa preocupação se chama pastoreio de amor. Nós não podemos deixar as nossas ovelhas sem receber atenção, sem receber amor, sobretudo nesse tempo de pandemia. Quantos irmãos que a gente não vê há meses, que a gente não sabe como eles estão passando. Nossa responsabilidade, nossa tarefa, nosso compromisso. A Cris Canário está dizendo assim, é uma responsabilidade, exatamente, ter amor, zelo, porque verdadeiramente Deus confia a nós o seu povo. É verdade, Cris? O Senhor confia a nós o seu povo, não é? Confia a nós o seu povo. E nós somos responsáveis de preparar um povo bem disposto para assumir tarefas no nosso lugar, porque coordenação não é ad eternum, é por um tempo, por um período. Já teremos processo eletivo nos grupos, nos regionais, na diocese, no estado. É um processo. Por isso, a nossa preocupação como liderança deve ser em formar as ovelhas, em cuidar do rebanho, não deixar que o rebanho se perca, passar a tocha acesa para o próximo que virá. Passar a tocha acesa. Vinícius diz assim, temos visto muitas coisas boas na RCC, graças a Deus. Por outro lado, por vezes, não muitas, temos visto alguns servos cansados, abatidos e até um tanto indiferentes e descompromissados. Parece que a sede de Deus na vida deles já foi saciada. Essas pessoas não têm mais ardor para participar de encontros, olha, de encontros em que a palavra de Deus será pregada e a sã doutrina é ensinada, irmãos. Isso é preocupante. Alguns fazem ser de tempo em tempo. Se der, eu vou. Outras pessoas estão fugindo completamente de compromisso, de funções, de missões, de encargos laicos. E aí, quando a gente recebe um talento e a gente enterra esse talento, a gente está pecando. Porque o talento não foi feito para ser enterrado, ele foi feito para ser multiplicado. Se você sabe cantar, cante. Se você sabe pregar, pregue. Se você é bom para trabalhar fazendo as lembrancinhas no grupo de oração, se coloca à disposição, sem medo, com alegria, com coragem, com humildade. E se você também não sabe, diz, o que eu posso fazer para ajudar? Porque os bispos da América Latina e do Caribe, na 5ª conferência, Vinícius traz isso aqui no livro para nós, a 5ª Conferência Latino-Americana, o documento de Aparecida, não é? No número 362, os bispos
falando à igreja inteira, que nós parafraseamos aqui para nós, carismáticos. Esperamos em um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que nos renove a alegria e a nossa esperança. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, é hora de nós arregaçarmos a manga e voltarmos o olhar para as ovelhas do nosso grupo de oração e cuidar delas, e zelar por elas, se colocar disponível para servir, porque eu e você somos servos, simples servos da vinha do Senhor, não é? E nesse serviço, o Senhor nos convida a perceber, olha, que as chuvas da primavera estão intimamente ligadas ao estado permanente de missão. Estado permanente de missão. Qual é a missão que nesse tempo nós, no nosso grupo de oração, podemos realizar? A gente está impossibilitado de fazer visitas por conta da pandemia, mas você pode pegar um telefone, ligar para alguém que vai na assembleia do seu grupo, preocupar-se com outro, irmãos, o amor. Tudo transforma. Que a nossa liderança seja exercida para influenciar de maneira especial na vida das pessoas a amar. Que o nosso comprometimento e o nosso zelo seja um sinal do amor a Deus, a nós mesmos e ao nosso irmão. Por isso eu quero convidar você a renovar o seu amor por ser servo de Deus, por ser um líder comprometido com a obra de Deus, com as coisas de Deus, uma pessoa que leva a Deus a sério em todo tempo e em todo o lugar. Vamos rezar um pouquinho, já estamos chegando no final da nossa live, do nosso bate-papo. Deus querido e amado, em nome de Jesus, derramamos o nosso coração diante da Tua presença, porque nós queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos aprender de Ti para sermos sinais do Teu amor no mundo. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, forja no nosso coração a fidelidade, o comprometimento, o zelo, o amor, para que sejamos sinais da Tua presença, aonde nós estivermos. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, porque Tu és o protagonista de toda a missão. Tu és o protagonista de toda obra de evangelização. Derrama-te sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso interior. Vem, Espírito Santo, sobre todo o nosso ser. Apodera-te de nós. Vem, Espírito Santo. Xandalaharara cantararara xirialala. Olalalala candararara. Olalalala. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém? Amém. Quero convidar você a daqui a pouquinho, às 20 horas, não é? Tem a live na página da RCCRJ,
falando sobre as famílias, tema muito importante nessa Semana da Família. Também, se você não participar lá da live, agora, 19h30, vai iniciar o meu grupo de oração. Eu vou compartilhar aí, se você desejar participar conosco, será muito bem-vindo. Grupo de oração Nova Esperança online. Amanhã, às 20 horas, aqui pelo meu perfil no Facebook, nós teremos a presença de Dom Gilson Andrade da Silva, nosso bispo diocesano, refletindo sobre as diretrizes gerais da Igreja no Brasil, com o tema A Igreja em Missão, 20 horas. Então você é nosso convidado. Essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. Pedimos a você que também se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acompanhe lá as informações que nós temos deixado lá. Tá bom? Deus te abençoe.